Bodybuilding, sonho de muitos, desafio de outros. Às vezes apenas não tem a genética, que não é o caso, pois escolhi a melhor logo no início. Então, qual é a premissa e a gameplay do jogo? Bodybuilding é a prática de progressivo, resistência, exercício. Isso aí seria a tradução direta em inglês. Para construir, controlar e desenvolver os músculos através da hipertrofia. O indivíduo que se engaja com atividades com esse propósito é referido como bodybuilder. Tem um bodybuilder amador e profissional, profissional que ganha dinheiro, amador recreativo é o que faz porque quer. Ele é primariamente a competição, com a estética acima do funcionamento corporal, que é diferente das atividades tipo powerlifting e as calistenia, que são dois esportes irrelevantes, pois não tem um jogo incrível como esse aqui, que é um jogo de cartas, onde você pode ver que no tutorial que eu passei rapidamente, que eu não preciso dessas coisas, você pode fazer exercícios e cada exercício você tem sua fadiga, os ganhos que ela vai trazer e o movimento que ela proporciona. Se você bater o seu limite de fadiga, você machuca o seu músculo. E se você lesionar seu músculo, você fica 2 dias sem poder treinar ele de novo. Então, e você também, como um jogo de cartas, você faz sua build. Aí se você focar muito em alguma parte do corpo só e você machuca ela, aí você não vai ter pra onde ir. Então é importante fazer a variação ou ter outras medidas para você se proteger desse negócio. Eu foquei em glúteo, pois como meu personagem vai com essa calcinha aí pra cima do palco, então é muito importante que ele tenha o maior possível para chocar todos os árbitros. E no futuro provavelmente eu consigo uma pose que ele vai mostrar com maestria o que ele tem de melhor para oferecer ao palco. Toda vez você pode ver que o personagem começou magríssima e agora ele já está com pernas gigantes aí, dignas de um Mr. Olympia. E ao treinar peitoral uma vez ele já tem uma estrutura ótima, então o bicho é realmente a melhor genética de todas. A genética você escolhe ela no começo do jogo. Começa com branco, marrom e preto. O preto é a melhor genética de todas. E durante o jogo você vai recebendo ofertas. Toda vez que você chega nos seus ganhos suficientes para poder ganhar o jogo, ganhar a fase atual, você ganha uma proposta de você ou usar esteroides, que é tipo, você não é usar bomba realmente, é você ganhar um pack de cartas que você pode melhorar seu baralho, ou ganhar dinheiro ou um perk que vai ser passivo no seu jogo todo. Se você ganhar, você continua jogando e tem vários inimigos diferentes, aí tem muitos. E pode ser ou não que eu nem cheguei no final de tão grande que era a quantidade de inimigos. Continuando. Bodybuilder requer significativo tempo e esforço para chegar nos resultados esperados. Um bodybuilder iniciante, que é onde ele está agora, é capaz de ganhar de 4 a 7 quilos por ano e se eles levantarem pesos por 7 horas por semana, e os músculos começam a diminuir após os 2 anos para 2 a 7 quilos. Que se você chegar a 7 quilos de novo não diminuiu nada, né? Mas é mais para 2 para 5 aí. E depois de 5 anos os seus ganhos podem diminuir para 1 a 5 quilos por ano. Alguns bodybuilders usam esteroides anabólicos e outros melhoradores de performance para ganhar músculos e recuperar dos machucados mais rápido, o que pode ou não ser usado nesse jogo. Entretanto, esses melhoradores de performance têm sérios riscos à saúde e são irrelevantes para a glória do grande esporte. Como você pode ver, meu personagem já está glorioso nesse momento. Ele não bateu ele não chegou no número necessário ainda para ganhar a competição, porque ele está focando apenas na parte mais importante do jogo. Ele já está lindo, meu personagem. No jogo aí, tem cartas que combinam com as outras, e se você conseguir fazer o que ela está escrito
bater com o que está escrito na outra, aí você ganha benefícios maiores ainda. Um benefício que tinha é que quando você treina costas, aí você ganha essas cartas que são chamadas Sturdy, que você pode prevenir uma lesão atual se você treinar esse músculo e tiver ela. Aí você não vai lesionar, você vai ficar só fadigado. Aí você não pode lesionar mais esse músculo, mas você também não vai lesionar. Se você combinar com outra carta, que eu não consegui combinar nenhuma vez, provavelmente, você teria os triplos de ganho naquele músculo que você fez essa combinação. Mas eu não consegui nenhuma vez, e a carta de muscular de combinar era $7, que era bem caro no jogo, que você ganha pouquíssimo dinheiro por competição. Mas é importante você descobrir, essa aí foi a primeira vez jogando. Que jogo incrível. Que que nem toda combinação é tão possível de fazer assim facilmente. Eu acho que a melhor coisa que você tem que fazer depois das competições aí é você eliminar as cartas, do que você sair comprando um monte. Ou upgrade, que o upgrade é muito fraco comparado a comprar outras. E as que ficam sempre fica 3 cartas lá em cima, né? A amostra. As que ficam 3 cartas à amostra é muito. Elas sempre tem uma raridade alta, sempre são muito caras e não são tão fortes assim. Também tem os itens ativos, você pode usar apenas uma vez, que vão de você comprar carta até você reduzir a fadiga ou tirar todas as lesões no dia. Você ganha pouquíssimos desses itens aí, é mais quando você acaba a competição, ou se você aceita esses negócios aí no meio da sua preparação, quando você já chega no número dos ganhos necessários e recebe uma proposta para separar a sua preparação antes e receber pequenos benefícios. Mas eu sempre achei melhor continuar treinando e ficar cada vez maior, quando você pode. Aí ó, esse aí eu parei, que era para ganhar uma pose nova, que é uma pose que usava muito bem o meu corpo atual, para que eu fiquei pensando há muito tempo se eu pegaria ou não essa pose, mas essa pose melhorou muito minha gameplay. Foi muito importante pra mim, que essa pose se encaixava muito bem com o meu personagem. Como você pode ver, ele é focado em glúteo, não tem pernas, é só glúteo. É possível fazer isso aí na vida real, você deve ter muitas amigas que são assim. E você pode ver que cada vez mais os campeões focam menos e menos nas pernas e nos glúteos, enquanto o meu personagem está maximizando ele. As pernas e os glúteos aí ocupam 50% do corpo, né? Se você pegar uma régua, provavelmente. E eu sempre percebi isso aí desde o começo do jogo. Por isso que eu botei ele com a melhor genética de todas. E minha build focou muito nisso aí. Eu tinha uma carta que toda vez que você jogava ela custava 2. Você tinha a possibilidade de fazer vários exercícios com kettlebell ou kettlebell. É um peso de ferro fundido em formato de sino ou bola com uma alça, originário da Rússia, usado para treinos funcionais que desenvolvem força, equilíbrio, resistência e agilidade, e condicionamento cardiovascular, simulando movimentos naturais do corpo e trabalhando em diversos grupos musculares simultaneamente, como exercício como balanço e agachamentos. Eu focar nos agachamentos aí com os exercícios, porque eu não tinha escolha. Não, a build era pra isso aí, era pra focar nos glúteos. Os glúteos ficaram mais fáceis que todos os músculos dele, de cabelo mais fatiga que todos os restos também. Eles me salvaram em muitos momentos também. E o que é a genética, né? Tem o bodybuilding, que sem a genética você não consegue chegar nele em nenhuma posição adequada aos seus esforços. É o ramo da biologia especializado no estudo científico dos genes, a variação genética dos organismos e a hereditariedade, ou seja, a forma como os organismos recebem e transmitem as características biológicas de geração para geração. Essas características biológicas aí podem ser maior ganho de massa muscular, maior facilidade para manter esses músculos, as proporções, a quantidade de fibras tipo 2 que são muito maiores, o formato deles, e é isso aí, velho. E já no tempo da pré-história, os agricultores utilizavam conhecimento de genética através da domesticação e do cruzamento seletivo de animais e plantas para melhorar suas espécies. Atualmente, é a genética que proporciona as ferramentas necessárias para a investigação das funções do gene, isso é, a análise das interações genéticas. No interior dos organismos, a informação genética está normalmente contida nos cromossomos,
onde é apresentada na estrutura química da molécula de DNA, o que diminui bastante o tempo de espera no cruzamento das espécies. Os genes, em geral, codificam a informação necessária para a síntese de proteínas, muito importante para o ganho de massa muscular, que só é capaz de acontecer se tiver a síntese de proteínas. Então, se você não comer proteína nenhuma, você não vai ganhar massa muscular. Se você não dormir bem, você não ganha massa muscular. Se você não beber água, você não ganha massa muscular. Se você não fazer exercício, você não ganha massa muscular. No entanto, diversos tipos de gene não codificantes de proteínas já foram identificados, como por exemplo, precursores de microRNAs ou de RNAs estruturais, como os ribossômicos. As proteínas, por sua vez, podem atuar como enzimas, catalisadores ou apenas estruturalmente. Essas funções são diretamente responsáveis pelo fenótipo final de um organismo. O conceito de um gene, uma proteína, é simplista e evocado, por exemplo. Um único gene poderá produzir múltiplos produtos diferentes de RNAs ou proteínas, dependendo de como a transcrição é regulada e como seu mRNA nascente é processado pela máquina de splicing. Então, mesmo se seu pai tiver genética boa, sua mãe tiver genética boa, você não usa só deles, você usa dos seus familiares todos e seus antecedentes. Então, você é muito incontrolável e não é só faz sentido a genética. Ela também é influenciada por muitos fatores aí, o ambiente também é um fator. Tudo é um fator para a genética acontecer, não é mistura 2, sai 1. Mistura 100 aí e sai 100 também, mas vai ser em uma pessoa só, né? Então é muito diferente o que pode acontecer. O que é o fenótipo? Em genética, é o complexo das características morfológicas e funcionais observáveis de um organismo, produzida pela interação dos genes entre si e com o ambiente. O fenótipo resulta da expressão dos genes do organismo, da influência de fatores ambientais e da possível interação entre os dois. O genótipo são as informações hereditárias de um organismo contidas em seu genoma. Nem todos os organismos com o mesmo genótipo parecem ou agem da mesma forma, porque a aparência e o comportamento, assim como os demais componentes do fenótipo, são modificados por condições ambientais e de desenvolvimento. Do mesmo modo, nem todos os organismos cujas aparências se assemelham possuem necessariamente o mesmo genótipo. Essas distinções entre o genótipo e o fenótipo foi proposta inicialmente por Ilian em 1911 para diferenciar claramente a hereditariedade de um organismo do resultado que ela produz. E no bodybuilding também teve a origem, não o bodybuilding, né? Essa origem disso, dos somatotipos ou biotipos, veio da psicologia. Um psicólogo bolou essa teoria. E os bodybuilders abraçaram ela porque falava de corpo e fazia sentido, supostamente, se você quiser justificar a sua genética usando uma teoria de um psicólogo. O que já não é mais aceita nos países pensantes aí, que é a taxonomia altamente disputada desenvolvida na década de 1940 pelo psicólogo americano William Herbert Sheldon para caracterizar o físico humano de acordo com a contribuição relativa de 3 elementos fundamentais que ele denominou somatotipos, classificado por ele como ectomorfo, mesomórfico e endomórfico. Ele criou esses termos tomando emprestado das camadas germinativas do desenvolvimento embrionário, o endoderma, que se desenvolve no trato digestivo, o mesoderma, que se torna músculo, coração e vasos sanguíneos, e o ectoderma, que forma a pele e o sistema nervoso. A psicologia constitucional é uma teoria desenvolvida por Sheldon na década de 1940 que tentou associar suas classificações somatotípicas aos tipos de temperamento humano. A fundação dessas ideias originou-se com Francis Galton e Eugenia. Sheldon e Ernest Houghton eram vistos como líderes de uma escola de pensamento popular na antropologia na época que sustentava que o tamanho e a forma do corpo de uma pessoa indicavam inteligência, valor moral e realização futura. Por isso é que essa teoria não tem muita base hoje em dia e as pessoas não buscam conhecimento suficiente para ir atrás da origem dela e ficam passando para frente esse negócio de eu sou mesomorfo, eu não consigo ganhar músculo. Eu sou... Não, mesomorfo é o bom, né, velho? Mesomorfo ganha músculo e ganha pouca gordura e é muito bom, você come e vira músculo. Ectomorfo é que você come e você não ganha nada. O endomorfo é que você come e você ganha tudo de gordura. Aí os caras ficam passando assim, nossa, comi um pão, eu tô gigante, eu sou endomorfo.
Mas os caras não sabem que a teoria do cara é que era feito por um cara preconceituoso em 1940. Também era uma época diferente, difícil de não ser preconceituoso, né, velho? Era um cara preconceituoso de 1940 que queria atribuir o seu emoções dada a sua aparência e inteligência baseada no seu corpo. Em seu livro de 1954, Atlas of Man, Sheldon caracterizou todos os tipos de corpos possíveis de acordo com uma escala que varia de 1 a 7 para cada um dos 3 somatotipos, onde endomorfo puro é 711, mesomorfo puro é 171 e ectomorfo puro pontua 117. Essa escala aí também, se você separar todas as coisas do mundo em 10 mil categorias diferentes aí, qualquer coisa faz sentido na sua teoria. Se você botar de fracionar aí pequenas partes dessa teoria pra ir encaixando as coisas. Tipo, não, então faz sentido essa teoria aí, porque eu sou apenas 3 endomorfo, sou 5 ectomorfo e eu sou 0 mesomorfo, então tá fazendo sentido agora. Mas também se você pegar e fazer isso aí com qualquer coisa na sua vida, você consegue trazer aí a resposta para tudo. E a partir do número do tipo, as características mentais de um indivíduo poderiam supostamente ser previstas. Em uma versão tardia de um fio pseudocientífico dentro da criminologia, em que a criminalidade é identificada como uma característica inata que pode ser reconhecida através de marcadores fisionômicos particulares, como na teoria da frenologia de Cesare Lombroso. Sheldon sustentava que os criminosos tendiam a ser mesomórficos. O sistema de somatotipagem ainda está em uso no campo de educação física. Oi, então se você é mesomórfico aí, você ganha músculo com facilidade, ganha pouca gordura, você tem mais tendência a ser um criminoso. Isso é apenas um fato de 1940. Quais são os traços físicos e psicológicos de cada somatotipo? Ectomorfo, caracterizado como magro, fraco e geralmente alto, com baixos níveis de testosterona. Os traços psicológicos, descrito como inteligente, gentil e calmo, mais autoconsciente, introvertido e ansioso. Mesomórfico, caracterizado como naturalmente duro e forte, com distribuição de peso uniforme, musculoso com musculação, pele grossa e boa postura com cintura estreita. Descrito como competitivo, extrovertido e duro. Endomórfico, caracterizado como gordo, geralmente baixo e com dificuldade de perder peso. Descrito como extrovertido, amigável, feliz e descontraído, mas também preguiçoso e egoísta. Faz sentido ou não faz? Eu acho que faz bastante. Mas eu não concordo com essa teoria não. Que se for julgar todo mundo pela aparência sim, velho. Daí é bom até ser com alguém que você conhece, né? Estereótipos. Pode haver alguma evidência de que diferentes físicos carregam estereótipos culturais, já que algumas culturas são mais propensas a excessos físicos. De acordo com o estudo, os endomorfos tendem a ser percebidos como lentos, deixados e preguiçosos. Os mesomorfos, em contraste, são antigamente estereotipados como populares trabalhadores, enquanto os ectomorfos são frequentemente vistos como inteligentes mais medrosos. Controvérsias dessa teoria. As ideias de Sheldon de que o tipo de corpo era indicador de temperamento, caráter, moral ou potencial, embora popular em uma atmosfera que aceitava as teorias de engenharia, foram posteriormente contestadas. Uma crítica-chave da teoria constitucional de Sheldon é que não era uma teoria, mas uma suposição geral da comunidade entre estrutura e comportamento, e um conjunto de conceitos criativos para medir o físico e o comportamento em escala. Um detalhe aí que torna esse cara uma lenda, apesar de todas as críticas vistas até agora, foi o uso dele de milhares de fotografias de estudantes nus da Ivy League, obtidas sem o consentimento explícito de um programa de pré-existente de avaliação de postura dos alunos, que foi fortemente criticado, mas isso aí é a única parte que eu admiro dele. Embora popular na década de 1950, as alegações de Sheldon foram desde então rejeitadas como charlatanismo. Porém é usado até hoje na educação física e ninguém se importa com a origem. E o que é a eugenia aí que estava relacionado? Em epistemologia, um conjunto de ideias que almeja a melhoria genética dos seres humanos. O termo foi originalmente cunhado por Francis Galton, aí o bicho aí, ó, e em 1903 significa bem nascido. Galton definiu eugenia como o estudo dos agentes sob controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Em uma perspectiva, a eugenia seria então, em resumo, a tentativa de controle da genética da sociedade, podendo ela ser individual ou grupal. Ela foi tentado colocar em algum país aí, alemão, esse conceito à prova
E a qualidade das mulheres lá ficou impressionante. Mas acho que não é válido esse conceito aí não, que ele é prejudicial para todos os outros que não se enquadram no que você acha que é o eugênico. O termo é bastante controverso, particularmente após o surgimento da eugenia nazista, que veio a ser parte fundamental da ideologia de pureza racial, a qual culminou no Holocausto. Mesmo com cada vez maior utilização de técnicas de melhoramento genético usadas atualmente em plantas e animais, ainda existem questionamentos éticos quanto a seu uso com seres humanos, chegando até o ponto de alguns cientistas declararem que é de fato impossível mudar. Você pode ver nesse vídeo aí atual onde eu estou, que após eu escolher algumas cartas eu vou contra o cara que tem a build mais legal desse jogo. O bicho é focado só em ombro e braços. Cara, que bicho legal, velho. Enquanto meu bicho tá só nos glúteos aqui sofrendo a vida toda. Esse bicho era inspirador mesmo. Porém, qual é a história, né? Ao longo da história, vários grupos humanos diferentes mantiveram práticas eugênicas. Gregos, celtas são um tipo de carros, e diversos grupos de indígenas sul-americanos eliminavam crianças nascidas com defeitos físicos. Sul-americanos. Pode ter sido ou não no Brasil. Porém, essas coisas ainda existem. Então não deu certo, né, velho? Já na Grécia Antiga é o problema da teoria contra a prática. Não dá. Sempre passa pra frente aí, sem ninguém ver, e vai continuando o ciclo de ódio. Trágico demais. Já na Grécia Antiga, Platão escrevia em A República a sociedade humana se aperfeiçoando por processos seletivos, sem falar que em Esparta já se praticava a eugenia frente aos recém-nascidos, que já não existiam pré-natais abortivos eficientes, eutanásia e afins. Ah tá, então os bichos já matavam com espada já, o negócio era massa. Já conhecidos na época modernamente, uma das primeiras descrições sobre a eugenia foram feitas pelos cientistas inglês Francis Galton, coisa que eu não comentei nesse jogo até agora. E aqui várias vezes, desde o começo aí, eu fui várias vezes como eu disse, dada a oportunidade de ter interações com mulheres aí que me tirariam do meu caminho de ferro para ganhos e glória futura no Mr. Olympia, que eu posso ou não ter chegado, para tirar fotos e receber massagens, como uma desculpa de interação social, entre outros. O que eu neguei, eu só aceitei propostas com homens. Não, porque esse não era o caminho desse meu personagem, e o meu personagem estava focado 100%, não só ele, como quem estava controlando. Apesar de ter feito alguns erros aí nas minhas seleções, que eu tava focando em lesionar meus braços para crescer as pernas e os glúteos, porém ficou tudo muito atrás. Eu fiquei só glúteo no final do jogo aí, o que pode ou não ter valido a pena pra mim, ou condenado a minha jornada. Então, bodybuilding é esse esporte brutal aí, doido. Se você não nasceu pra ser o cara, você não vai ser o cara. Se você usar a bomba pra ser o cara e você não for o cara, você não vai ficar o cara. Você vai ser melhor que um pequeno cara aí, mas você vai ser um médio cara ainda. Que ainda vai ser um cara comparado ao cara bom. Que veio pronto. Os fatores importantes no bodybuilding aí que te leva a fazer a síntese proteica é o mTOR. O que é o mTOR? Qual o papel dele? O mTOR é a integrada entrada das vias ascendentes, incluindo insulina, fatores de crescimento como IGF-1 e IGF-2 e aminoácidos. O mTOR também detecta os níveis celulares de nutrientes, oxigênio e energia. A via mTOR é uma reguladora central do metabolismo e da fisiologia dos mamíferos, com papéis importantes na função dos tecidos, incluindo fígado, músculo e tecido adiposo branco e marrom. O tecido adiposo marrom aí, que os caras criam teoria, que vai te ajudar muito nessa vida, é relevante até os 5 anos de idade aí, que ele aquece sua nuca e seu pé. Depois disso ele constitui 0,01 do seu corpo, então não vai mudar nada na sua vida. Mas esse é o tipo de gordura aí que o povo fica achando que vai trazer algum benefício, mas você não tem. Se você tá muito gigante, você não é composto 50% de tipo de gordura marrom. Você é composto de tipo de gordura branca e ainda é o intra-orgonal lá, que eu esqueci o nome, que não vale a pena não, véio. E o cérebro é desregulado em doenças humanas como diabetes, obesidade e depressão, e certos tipos de câncer. A rapamicina inibe o mTOR, associando-se ao seu receptor intracelular FKBP12 e blá blá blá. Nas plantas, como é que ele funciona? As plantas expressam um alvo mecaninista de rapamicina
A gente tem um complexo de knaxidose, TOR. Nas plantas, apenas o complexo TOR C1 está presente, ao contrário do alvo de rapamicina nos mamíferos, que também contém o complexo TOR2. As espécies de plantas e proteínas TOR nos domínios de ligação a proteínas quinase e a FKBP rapamicina, que compartilham uma sequência de aminoácidos semelhantes à do mTOR. E qual é a significância clínica do mTOR para o ser humano? Descobriu-se que a diminuição da atividade de TOR aumenta o tempo de vida. Confirmou-se que o inibidor de mTOR rapamicina aumenta o tempo de vida em camundongos e provavelmente em humanos. Mas o que daria a inibição do mTOR? Você não faria mais síntese proteica, nem ganharia músculo nenhum. O que, dependendo do seu estado de vida e de onde você está na sua vida, e também você perderia seus músculos atuais, né? Porque na balança lá do equilíbrio infinito entre o ganho e perca de músculo, você acabaria perdendo. Porque você não está fazendo mais estímulos suficientes. Os seus estímulos você pode estar fazendo, mas se você inibir o mTOR, eles não vão trazer adaptação nenhuma. Existe a hipótese de que alguns regimes dietéticos, como a restrição calórica e a restrição de metiotina, causam um prolongamento da vida útil ao diminuir a atividade. A metiotina é um aminoácido essencial como um enxofre que o corpo não produz, obtido via dieta, vital para a síntese de proteínas, formação de oxidantes e desintoxicação do fígado. Saúde de cabelos, pele e unha. Cara, o bicho é bom mesmo. Olha ele, isso é para desintoxicação, saúde do fígado e a fonte carne. Se você não come carne, você tá de brincadeira também, né? E alguns estudos sugerem que a sinalização de mTOR pode aumentar durante o envelhecimento, pelo menos em tecidos específicos como tecido adiposo, e a rapamicina pode agir em parte bloqueando este aumento. Uma teoria alternativa é que a sinalização mTOR é um exemplo de pleiotropia antagônica. Pleiotropia é o conjunto de múltiplos efeitos de um gene. Acontece quando um único gene controla diversas características do fenótipo que muitas vezes não estão relacionadas. É um caso de herança autossômica, ou seja, os genes que vão ser passados para a descendência se encontram nos cromossômicos autossômicos. E o fenótipo é complexo produzido pela interação dos genes entre si com o ambiente. Muito interessante. E embora a sinalização de mTOR alta seja boa no início da vida, ela é mantida em um nível inadequadamente alto na velhice. A restrição calórica e a restrição de metiotina podem agir em parte, limitando os níveis de aminoácidos essenciais, incluindo a leucina e metionina, que são ativados por dores potentes de mTOR. Foi demonstrado que a diminuição de leucina no cérebro de ratos diminui a digestão de alimentos e o peso corporal por meio da ativação de via mTOR no hipotálamo. Hipotálamo é a região dos encéfalos mamíferos localizada sob o tálamo, formando uma importante área na região central do diencéfalo. Mas aí não tá falando que faz, né? Conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino, sintetizando a secreção de neurohormônios, também chamado de neurohormônios, controla da secreção de hormônios da glândula pituitária, que é a mais liberação de os neurônios secretos, emoções e atividade sexual. Então o negócio E um fator relevante para o mTOR aí, e para os bodybuilders que querem que ele esteja ativo o máximo possível após o exercício, ele tem um pico de 1 a 5 horas após o exercício, é que você não quer que ele seja inibido. E o MPK, que poucas pessoas sabem, que é uma enzima que tem o papel de manter a homeostase energética celular, que é manter o equilíbrio celular nas suas células. Tem todas as células do corpo, e quando você faz uma atividade cardioaeróbica, isso aí eu acabei de criar, você ativa a seu MPK. E seu MPK, se você fizer o seu cardio após o seu treino, e for um cardio de intensidade moderada alta, o leve também ativa, mas é pouquíssimo. Você vai acabar inibindo seu mTOR no pico dele, o que pode trazer menos ganhos de massa muscular logo após o seu treino. E no geral, né, que isso é produzido pelo esse treino, o que pode não ser benéfico, e as pessoas não sabem e acabam fazendo os dois. Porém, se você fizer os dois combinados para a saúde, é muito melhor você fazer seu cardio após seu treino, porque você vai estar ganhando os dois benefícios, né? Melhora cardiovascular e melhora dos seus ganhos musculares. Porém, se você quiser fazer ele otimizado, você tem que fazer em duas partes diferentes do dia,
que poucas pessoas têm tempo, ou preguiça mesmo, que é mais fácil fazer os dois seguidos. Você pode ver aí, teve um cara que me ofereceu pra eu correr com os grandes garotos, os grandes cachorros aí, começaram a usar anabólicos e esteroides. E eu neguei rapidamente, nem pensei muito. Foi 4 segundos de pensamento, na verdade, onde eu pensei que meus glúteos estavam tamanho suficiente, eu não precisava me submeter às consequências negativas que esses produtos aí sintéticos trariam ao meu corpo. Sintéticos, pois foram feitos em laboratório, apesar de serem hormônios humanos. Você pode ver agora também que no palco fica todos os competidores se enroscando aí, porque todos têm um tamanho tão absurdo. Eu sou superior, né? Que inferior. Nem o meu personagem tem um tamanho tão grande assim. Só nos glúteos. As pernas do meu bicho aí tá, infelizmente, pequeniníssimo. E o que é o Mr. Olympia, que é onde meu personagem está se encaminhando aí, se eu não perder nessa fase, que provavelmente não vai acontecer. É o título concedido ao vencedor do concurso de fisiculturismo profissional masculino na Olympia Fitness e Performance Weekend de Joey Welder. Uma competição internacional de fisiculturismo que é realizada anualmente pela Federação Internacional de Fisiculturismo e FBB, sendo a maior competição que representa um esporte onde predomina análises subjetivas que, por intermédio de intervenções científicas, vêm sendo propostas possibilidades de análises quantitativas. Joey Welder criou a competição para permitir que os vencedores do Mr. Universe continuem competindo e ganhem dinheiro. O primeiro Mr. Olympia foi realizado em 18 de setembro de 1965 e vai continuar sendo realizado para sempre nas mídias digitais, como esse jogo aí. Provavelmente vai ser jogado para toda a eternidade, que ele é o melhor jogo de cartas do mundo. É o único jogo de carta aí que você vê o que as suas cartas estão fazendo em tempo real. Muito bonito visualmente. E pode ser ou não aí que nesse momento do vídeo eu estou em grandes problemas, que eu estou vendo que todas as coisas que eu posso usar, todas as cartas, não me levarão ao meu destino como o melhor ser humano já feito, com os maiores glúteos possíveis, vencedor de todos os campeonatos existentes de fisiculturismo. Pois nesse momento eu estou com todos os músculos machucados e eu só posso treinar peitoral e pernas. Mas se eu treinar a perna, eu não vou poder treinar peitoral, que foi o que aconteceu. Aí, infelizmente, provavelmente, estou me dirigindo a um futuro trágico, onde vai faltar 200 ou mais ganhos para eu chegar na minha próxima fase. Seguro de que eu tenho chances de competir numa competição de alto nível, sem passar por perrengues e sem chegar no limite da competição com menos massa muscular do que o necessário. Um cara muito importante que apareceu no jogo algumas vezes foi o Arnold Schwarzenegger, que se tornou um governador da Califórnia. E esse foi o maior feito dele de todos os tempos, provavelmente. Você pode ver, eu machuquei meu glúteo, que é a minha maior fonte de ganhos. E agora eu estou lutando contra o tempo para ganhar 180 ganhos. Sem estamina, sem nada. Provavelmente essa jornada terá um destino trágico. Você descobrirá em 5 ou mais segundos se eu ganhei ou não. Assim que eu terminar o dia,